Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos chegando, já estamos ao vivo. Se estiverem me ouvindo, podem falar. Se estiverem me ouvindo, podem falar. Alguém pode me ajudar? Olá a todos. Estão me ouvindo? Podem falar? Se estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Espero um retorno de vocês. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Enfim, estava aqui com a dificuldade de entrar, mas graças a Deus já estamos juntos para mais uma noite fria aqui em Pernambuco. Mas vamos fazer nosso evangelho, né? Eu sou, às vezes, meio enrolado para entrar com esse negócio de internet, mas a gente vai devagarzinho. Eu vou, sem me alongar muito, eu vou começar com a prece e logo em seguida nós vamos começar com os nossos estudos, tá ok? Então, eu quero convidar todos vocês para junto comigo a gente realizar a prece para começarmos o nosso evangelho da noite de hoje. Em nome de Jesus, nosso amigo, nosso irmão, queremos te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos dá em sermos úteis e em te servir. Obrigado, Deus Pai, pela sua infinita bondade e misericórdia. Obrigado aos Espíritos benfeitores. Obrigado pela companhia sempre. Obrigado, Deus, pela oportunidade de servir-te. Que os Espíritos benfeitores estejam conosco, os nossos irmãos também que ainda jazem pelos sentimentos do ódio, da inveja, do desânimo, os nossos irmãos que jazem às margens dos caminhos, que possam se sentir confortados e também para que possamos juntos meditar no Evangelho de Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que assim seja. Como eu sempre digo, muito obrigado, irmã Sueli, pelo convite. Eu quero dizer que eu quero deixar vocês muito à vontade para vocês fazerem as perguntas de vocês, as indagações de vocês, as colocações de vocês, tá? Eu vou trazer aqui hoje o Evangelho, eu estou também com a Bíblia, né? Essa fiel companheira que eu tenho, de muitas datas. Eu sempre gosto de ler a Bíblia antes, para depois comparar para ler o que está lá no Evangelho. Então hoje nós vamos meditar no que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. E nessa versão que eu estou da Bíblia, diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vamos lá. Essa parte, no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito corajosa, se a gente considerar a época em que isso foi escrito, não é Bíblia, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente considerar o século XIX, mesmo a França tendo todo aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, mesmo assim, toda vez que eu pego o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu percebo toda a coragem do codificador
o professor Allan Kardec, em ter nos trazido à lume essas supostas palavras de Jesus. E não é à toa que esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo se chama de Estranha Moral. Porque nós estamos diante de um fato. E eu gosto de trabalhar com fatos. Eu gosto de trabalhar com aquilo que é historicamente conhecido e aquilo que foi sensato durante muito tempo, que a gente não pode negar. Sabemos que durante muitos anos, por um período muito longo, a Bíblia Sagrada e os Evangelhos eram tidos como a palavra de Deus. E desse ponto de vista, ela é infalível, ela é inquestionável, ela é uma verdade absoluta. E todas aquelas pessoas que ousassem desafiar alguma interpretação que fosse diferente da interpretação dada pela igreja, e quando eu falo igreja dentro desse contexto, eu estou falando primordialmente da Igreja Católica, que até o século XVI, até o evento da Reforma, a gente vai perceber que esses ideais, eles eram mais fortes ainda. Não se podia questionar de forma nem aberta, nem de forma velada, aquilo que a Bíblia dizia. Imaginem vocês que não podia sequer você falar coisas corriqueiras que a gente hoje fala, como, por exemplo, do sistema heliocêntrico da Terra, porque isso iria de encontro aos ensinamentos da Santa Madre Igreja, e você, uma vez sendo acusado de heresia, você poderia parar no Tribunal do Santo Ofício e ser queimado na fogueira. E por que as pessoas queimavam na fogueira? Porque a queimadura é uma dor insuportável. Então, para a igreja, era uma forma de lhe punir pelos seus pecados, pela sua heresia, mas também era uma forma de que, através do fogo, purificar a sua alma, o seu espírito, para que você recebesse o perdão divino pela sua heresia, para que você pudesse, através da misericórdia divina, alcançar os céus. E por que eu digo que até a Reforma Protestante era assim? Porque até o advento da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, quando o então monge Martinho Lutero, ele prega na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, suas famosas 95 teses, questionando os dogmas da igreja, a gente vai perceber que muita coisa vai mudar com esse movimento. Mas até chegar a esse momento, como Kardec faz de forma velada, ainda seria um passo muito gigante, porque sim, houve a Reforma Protestante, já houve ali uma abertura muito grande, mas não uma abertura tão exponencial assim. Então, por isso que quando você olha para o contexto deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lume da história, e eu estou fazendo só um apanhado, eu nem entrei no Evangelho ainda, eu estou apenas há 10 minutos só enrolando vocês para finalmente entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente comentar, só para mostrar a vocês o como Kardec ele já tinha sido muito corajoso por ter lançado o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril do ano de 1857. Ele já tem essa coragem e, como já não bastasse, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 23, Kardec ele se propõe a questionar supostas passagens do Evangelho que ele se questiona, será que o mestre realmente disse isso? Mas ele não faz isso por acaso. Ele não faz isso simplesmente para afrontar todo o sistema religioso da França. Ele não faz isso querendo propor uma nova religião. Não, o propósito de Kardec nunca foi esse.
O propósito de Kardec e dos bons espíritos sempre foi trazer à lume uma interpretação mais saudável, uma interpretação mais plausível dos evangelhos. Porque se a Bíblia ela é a palavra de Deus, então nela não poderia haver contradição. Mas como pode, você agora abre o Evangelho no capítulo 10 e no versículo 34, aí supostamente Jesus, qual é o contexto aqui bíblico agora? Jesus chama os seus 12 discípulos, Mateus, Judas Iscariotes, André, Simão Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor e por ali vai, os 12 discípulos de Jesus, e começa a dizer qual seria a missão deles, né? E Jesus supostamente diz assim: porque eu vim trazer a dissensão, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Tem pessoas que levam isso aqui na literalidade. Mas vamos pensar o que Kardec pensou no século XIX. Ora, supostamente foi Jesus que disse isso aqui. Mas Jesus, no próprio livro messiânico de Isaías, todo o livro de Isaías, que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Jesus é apresentado como príncipe da paz. Se você olhar para toda a caminhada de Jesus, ele não apenas viveu a paz, como ele era a própria paz em si. Jesus nunca fez distinção entre hebreus, judeus, samaritanos. Jesus nunca tratou diferente aquele que era religioso, como, por exemplo, Jairo. A gente fala muito de Nicodemos e a gente se esquece às vezes de Jairo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês quem era Jairo. Jairo também, a exemplo de Nicodemos, ele também era chefe da sinagoga. Mas, enquanto Nicodemos ele é levado pela curiosidade tarde da noite até Jesus, porque ele chega perto de Jesus e já chega: bom mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz: em verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Veja, Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Jairo foi ter durante o dia. Mas por que Jairo foi ter com Jesus durante o dia? Porque, diferentemente de Nicodemos, Jairo ele estava sendo assolado pela dor. A sua filha estava muito doente, estava às portas do desencarne, muito doente. Aproveitando que no percurso, quando Jairo fala com Jesus, e entre Jesus chegar na casa de Jairo, a menina morre, mas mesmo assim Jesus continua. Então, veja, enquanto um foi ter com Jesus à noite, o outro foi ter com Jesus durante o dia. Mas a gente vê contextos bem diferentes. Um foi pela dor, outro foi pela curiosidade. E quando a dor bate a nossa porta, aí a gente começa a abrir mão do nosso credo, começa a abrir mão daquilo que a gente tem certeza e a gente quer ajuda. Então, como é que pode Jesus, essa pessoa que tratava todos muito bem, desde o fariseu mais famoso até aquela mulher que supostamente foi pega em flagrante adultério, Jesus que tratava todo mundo bem, pregou a paz entre todos? E como assim Jesus agora vem dizer que veio pôr em campos opostos, em campos minados, o seu pai, os homens, o filho e a sua mãe e a nora contra a sua sogra? Isso não cabe dentro do contexto da personalidade de Jesus. E é simplesmente isso que os bons espíritos e a espiritualidade benfeitora, ela nos convida a gente a refletir acerca dessas coisas. E assim está escrito no Livro dos Espíritos. Vamos lá. E diz assim: certas palavras não combinam com a linguagem habitual de Cristo. Por isso, repelimos seu sentido literal, quase que de maneira instintiva.
Entretanto, a perfeição de sua doutrina nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim, podemos imaginar que a ideia principal de seu pensamento não foi bem expressa, ou que não é menos provável que o sentido original de seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido por uma única vez para ser repetido pelos copistas, assim como acontece frequentemente com os fatos históricos. Isso é uma questão muito importante que eu sempre falo quando eu estou nos meus círculos mais fechados de ensino. Eu sempre digo assim, nós não podemos levar algumas passagens da Bíblia na sua literalidade, ao pé da letra. Porque senão você diz assim, Jesus me ensinou a odiar. Mas como Jesus me ensinou a odiar se ele me ensinou a amar? Como Jesus diz que veio colocar a dissensão entre os homens, entre a nora e a sogra, se ele é o caminho da paz? Se Jesus é o caminho, verdade e vida, e tem uma vida em abundância, e para que eu tenha uma vida plena, um dos primeiros requisitos que se faz necessário é que eu tenha paz na minha vida. Porque não adianta nada. Isso é uma reflexão minha. Não adianta nada a gente ter tudo e não ter paz. Não ter uma consciência tranquila. Porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu também busco ser uma pessoa bem-sucedida, se bem que do alto dos meus 43 anos eu já desisti dessa história, sabe? De conquistar meu primeiro milhão. Eu vejo muito pessoal comentando isso, né? Já conquistou seu primeiro milhão? Eu digo, não, conquistei minha paz. Isso para mim é tudo, né? Então as pessoas estão preocupadas ainda. Aí uma vez eu disse, olha, o dinheiro pode lhe dar a melhor cama, mas se Deus não nos der o sono, isso nada vale. O dinheiro pode nos dar as melhores comidas, mas se Deus não der o apetite para a gente comer e saúde, não vai adiantar muita coisa. O dinheiro, ele pode nos levar a muitos lugares, pode abrir várias portas, mas se a gente não tiver a paz interna, você não tem nada. Então, como é que pode Jesus ter falado isso? Então, só tem uma hipótese. Primeira hipótese. Por mais que eu saiba hebraico, aramaico, vamos lá, aramaico. O aramaico era a língua original de Jesus, que é uma língua já morta. É uma língua que não existe mais. Poucas pessoas do mundo falam aramaico e por isso que já é considerada uma língua morta, que é a linguagem que Jesus falava. Então, primeiro ponto, o aramaico já é uma língua morta. Os textos do Evangelho, pelo menos o primeiro Evangelho que foi escrito, salvo engano, foi o Evangelho de Mateus. E mesmo assim, os fatos narrados por Mateus foram escritos vários anos após os eventos da crucificação. Então, até que ponto Mateus realmente quis dizer isso na precisão integral do termo? Acho que não. Então, esse já é o primeiro problema. Outra coisa, alguns dos evangelistas sequer conviveram com Jesus, como é o caso de Lucas. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas, ele se converte no cristianismo e vai ser um dos missionários que vai andar com Paulo. Aliás, Lucas é o primeiro a dar o nome de cristãos àquele movimento que estava acontecendo em Jerusalém, que eram chamados de Irmãos do Caminho. Eu acho que vocês já sabem por que eram chamados de Irmãos do Caminho. Então, Mateus conviveu com Jesus, Marcos não viveu. Marcos e Lucas não viveu. Então, Marcos e Lucas, eles narram fatos de que eles não estavam ali como testemunho, mas eles ouviram falar e escreveram. Então, a gente já tem aí dois problemas elencados para se poder traduzir isso na literalidade e na precisão integral do termo. Então, a primeira primeiro, o tempo, o hiato que tem entre a crucificação e a escrita do termo. Segundo, a língua que já é morta. Terceiro problema e mais importante, que na minha opinião é o que mais justifica essa discrepância. O que Kardec chamou de
estranha moral. Eu falo mesmo de interpretação equivocada, tá? Porque isso eu já questionava também. Essa é a mais importante. A gente tem que entender o seguinte: nós não tivemos acesso, e não temos, por mais que você seja, por mais que você tenha estudado hebraico, por mais que você tenha estudado aramaico, por mais que você domine essas línguas, por mais que você saiba das expressões, como tem alguns palestrantes aqui no Nordeste que tem, né, como tem o caso do Severino Celestino, que é brilhante nessa questão, como tem o Haroldo Dutra, que também traduziu, sabe, o hebraico, tem o Álvaro Moderrai também, são excelentes, eles conseguem comentar isso, essas palavras no original, mas tem um problema ainda com relação a isso. Por mais que eu saiba o hebraico, mas eu não estou tendo acesso ao texto original, porque os textos originais já se perderam no decurso da história. Esses fragmentos se perderam. E a gente, querendo ou não, a tradição era escrita de forma pelos copistas. Então, vamos supor que em 3 séculos de copistas copiando o mesmo evangelho e traduzindo, se bem que a tradução da Bíblia só vai se dar no século XVI com Martinho Lutero, porque até então a Bíblia não poderia ser traduzida, era proibido. Aliás, até recentemente, até João 23, a missa tinha que ser feita em latim e de costas para o povo. Até que vem João 23 e reforma isso. Um dia desse, Martin Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Então, imagine vocês, a gente não teve acesso aos originais. Então, por mais que você domine o hebraico, mas aquilo que você lê no hebraico atual, do que chegou até nós, não significa necessariamente que nós temos acesso ao original. É por isso que, sabiamente, Allan Kardec, ele escreve lá na introdução, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós, o mais importante são os ensinamentos que ditam respeito ao ensino moral de Jesus. E ele foi muito bem assertivo em fazer isso. Por quê? Porque o ensino da moral cristã é atemporal e também é acultural também. Exemplo, eu posso até duvidar de que Jesus realmente tenha dito isso, né? Porque eu vim trazer a dissensão entre os homens, o pai contra sua mãe, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim o inimigo do homem serão os seus familiares. Eu até questiono que Jesus falou isso. Para mim ele não falou. Para outros ele falou. Na minha opinião, não. Para mim aqui a gente tem um erro de tradução e tem um erro histórico também. Mas na questão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aí sim, meu amigo. Aí a gente tem uma coisa que é atemporal. Aí sim combina com toda a obra de Jesus. Aí sim combina com todo o ensinamento do Cristo. Ora, eu não sou um especialista em pintura. Eu sei algumas coisas de Van Gogh, Da Vinci, eu sei mais ou menos como é de o que pintou a Capela Sistina. Agora eu me esqueci o nome dele agora. Passou uma moto e eu me esqueci o nome dele, do que pintou a Capela Sistina. Mas olha, se para quem é especialista, mesmo que se descubra uma obra, ele vai dizer, não, essa obra aqui tem traços de ser de Van Gogh. Porque o Van Gogh usava muito amarelo. Não, essa obra aqui parece uma obra da Renascença, de Da Vinci, porque Da Vinci ele pintava com muita perfeição. Não, essa obra aqui é do Michelangelo, que pintou a Capela Sistina. Para quem é muito erudito em artes, ele sabe. Imagine nós que conhecemos minimamente a vida de Jesus, o que ele ensinou, do que ele foi capaz, de que ele trouxe o homem para a atenção divina. Como é que agora Jesus diz que veio trazer a dissensão? Não faz sentido, porque isso não cabe dentro da espiritualidade de Jesus. Ora, se nós somos seres ainda no caminho da perfeição, seres que para chegarmos até o ideal, vamos ter que ainda caminhar muito,
De muito já se melhorou, mas muito tem que se melhorar. Já fomos bem piores. Hoje já somos bem melhores. Mas ainda para chegar à perfeição, a sermos a imagem de Deus, né? Ainda somos... Eu até questiono a imagem de Deus, né? Não ficou uma sombra. É de faltar muito. Agora imagine Jesus, não. Jesus ele é o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Então essas palavras não cabem dentro da envergadura moral de Jesus. Mas, Deninho, você está questionando a Bíblia? Eu estou questionando a Bíblia. Quer dizer que para vocês, os espíritas, isso não pode ser traduzido de forma literal, não só pode, como não deve. Porque você tem que ter muito cuidado. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Tudo bem, a gente respeita a tua opinião. Mas ser, pelo menos, sensato. Não é? Não é seguir a letra do Evangelho, mas é seguir o Evangelho da letra. É o oposto. Eu gostei dessa expressão quando eu entrei dentro do Espiritismo, quando eu abracei o Espiritismo como regra de fé. Ora, eu era tão preocupado em seguir a letra do Evangelho. Lembro-me, deixa eu contar aqui uma experiência para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Uma vez eu preguei assim, eu disse assim, eu era professor da escola dominical e claro, eu era jovem, vocês sabem, todo jovem às vezes é cheio de energia, ele fala que faz, que acontece. E eu disse assim, olha, no livro de Jonas está escrito que Jonas foi engolido por um grande peixe. E assim ele foi parar em Nínive. Mas se a Bíblia dissesse o contrário, que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria do mesmo jeito. Hoje eu não falo mais isso. Porque é uma insensatez grande, não tem condições do homem com a capacidade que ele fez. O homem não tem condições de engolir uma sardinha, vai engolir um grande peixe, uma baleia, seja lá o que for. Isso é insensatez. Isso é insensatez. Por isso que a gente tem que dizer o seguinte, a nossa fé é uma fé raciocinada e em nada disso eu contrario Deus. Porque que Deus é esse que não aceita que eu questione a minha própria fé ou a sua própria existência? Que Deus é esse? Que Deus é esse que botou a curiosidade em mim, mas que ele próprio não admite que eu use essa curiosidade que eu chamo de filosofar, que eu chamo de questionar, que eu chamo de perguntar. Porque, afinal de contas, o que move a humanidade não são as grandes respostas, mas são as perguntas. Então, meu amigo, a gente tem muito que aprender ainda. Então, vamos lá. Vamos para o Evangelho. Eu sei que não vai dar tempo para fazer tudo hoje não, tá? Mas vai devagarzinho. A palavra odiar nessa frase do evangelista Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo de palavra mal traduzida. Brilhante comentário. Ninguém pode atribuí-la a Jesus. Claro que não. Claro que não, que ninguém pode. Seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro, é preciso saber se Jesus a pronunciou e, em caso afirmativo, saber se, na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que a nossa. Veja como Kardec ele é incisivo. Na passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que lhe atribuímos. Veja, Kardec ele vai além. Ele diz assim, olha, a gente não pode aceitar isso que Jesus tinha dito odiar. Mas mesmo que ele tenha dito, talvez no aramaico que ele falou, a palavra odiar não tenha o mesmo sentido que na nossa língua. Que ele estava se referindo ao francês. Mas o francês também, salvo engano, também é uma das línguas latinas também. Aliás, tenho certeza. Então, assim, vamos pensar comigo. Então, a palavra odiar, nesse sentido, não está no sentido que nós conhecemos na nossa língua. Porque o contrário de odiar é amar.
Peraí, Jesus me ensinou o amor, então ele não poderia ensinar a odiar, porque o próprio Jesus, ele disse que da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Não pode. Então, se Jesus é a fonte, como é que Jesus vai ensinar uma coisa e ao mesmo tempo vai ensinar outra diametralmente oposta? Como é que pode isso? Não faz sentido isso. Não faz. Mas se você questionar isso para alguém que leve na literalidade, isso causa um estrondo. Por isso que eu digo que quando você analisa que isso foi escrito no século XIX, mesmo estando na França, é de uma beleza de coragem que você para assim dizer assim, que grandiosidade era esse homem de ter a coragem de publicar isso aqui. Ele foi mais corajoso de escrever isso aqui do que Karl Marx, sim, quando ele escreveu o Capital, do que Charles Darwin, quando escreveu sobre a origem das espécies, que mostrou que os seres evoluíam e apenas os mais aptos é que sobreviviam e eles transferiam isso para suas gerações, né? Ele foi muito mais corajoso do que qualquer um que revolucionou no campo da economia, das ciências naturais, da política. Ele foi muito mais corajoso porque ele literalmente ele tocou num vespeiro. Kardec tocou num vespeiro. Porque quando se trata em assunto de fé, as pessoas, tem pessoas que levam isso ao extremo. Como assim questionar? Já não basta o Espiritismo falar de uma coisa que é para a nossa sociedade, é o cúmulo, como assim se comunicar com os mortos? Eu digo, não tem ninguém morto, a gente não fala com mortos, nós falamos com os vivos, e são eles que também se comunicam conosco. É um diálogo de ida e de volta, não é só de ida não, e nem só de volta não, é um diálogo. E isso está escrito lá em Lucas, quando Jesus subiu ao Tabor e dialogou com Moisés e com Elias. E você só dialoga com quem sabe que está falando, com quem é capaz de concatenar as palavras. Você não fala com um louco. Você não fala com uma pessoa que não é capaz de concatenar as palavras. Você não vai perder seu tempo. Eu não perco meu tempo com alguém que não é. Porque senão vamos dizer assim, gente, tem dois doidos falando? Não dá. Não, Jesus de fato conversou com Moisés e Elias. Ponto. Espiritualidade. Então, assim, esse negócio de... Então, como se já não bastasse Kardec tocar naquilo que parecia ser indesejado, ser evitado, ele agora vem e começa a analisar de forma aguda passagens que certamente não foram ensinadas por Jesus. Vou pedir a vocês perdão por alguns latidos, tá? Eu tô sem lapela, tô sem nada, tá? Eu tenho lapela, só que descarrega muito rápido mesmo. E aqui tá bem silencioso hoje, por isso que eu tô falando um pouquinho baixinho, assim, quase sussurrando, tá? Então, vamos aqui. Vamos aqui. Outra coisa que agora também me chega, né? Outra coisa que também me chega. Como é que Jesus fala de odiar pai e mãe? Se em outro capítulo ele falou sobre amar o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a sua mãe. Como eu disse anteriormente. Da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Ou sai água boa ou sai água ruim. Jesus é a fonte. Que tipo de água vai sair? Aí eu pergunto, eu jogo para vocês, eu jogo para os irmãos que estão me assistindo. Jesus é a fonte. Que tipo de água vai sair? Vai sair água boa. Vai sair palavras boas. Saíram palavras de vida eterna. Vamos pegar um exemplo? A mulher samaritana. A mulher samaritana. Jesus está com sede. E Jesus espera a mulher samaritana chegar no poço. Jesus fez, dá-me de beber. E a samaritana olha para ele e já se estranha, porque ela é samaritana. Os samaritanos não estavam bem com os judeus, né? Existia a rivalidade ali, né?
Existia rivalidade? Como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Jesus diz assim, se tu soubesses quem te pede água, tu pediria água, eu te daria água a jorrar para a vida eterna. Olha a qualidade da fonte. Mas é essa mesma fonte que as pessoas querem que você acredite que ele ensinou que devemos odiar o nosso pai e a nossa mãe. É por isso que Kardec foi muito corajoso. E é essa coragem que nós temos que ter. Nós temos que ter, de chegar assim, de abrir, de uma live assim, eu sei que isso aqui depois pode ser recortado para vários outros pontos, mas eu digo, Jesus não ensinou isso, porque da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim, e Jesus não era simplesmente a fonte. Jesus era a fonte de água de vida eterna. Ele não pode se contradizer. Ele não podia, ele não devia, porque isso não faz parte mais da natureza do mestre. Ele não se engana mais. Não faz mais parte da sua natureza divina. A gente pode até falar assim, divina. Porque para nós, para nosso grau de perfeição, às vezes eu entendo as pessoas que dizem que Jesus é Deus. Eu entendo. Porque nós, dentro da nossa imperfeição, olhamos para eles e enxergamos perfeita perfeição. Por mais que as pessoas digam assim, quer dizer que para você Jesus evoluiu? Claro. Mas isso não, tudo bem, mas ele evoluiu. Então como é que pode esse Jesus que diz assim, honrai o teu pai e a tua mãe? Esse Jesus que cuidou da mãe quando estava expirando suas últimas horas no Calvário. Se preocupou com sua mãe, com o único discípulo que não abandonou de momento nenhum. Desde quando Jesus foi preso até a crucificação, João estava lá. João foi fiel. João não saiu de perto do mestre. Nem Pedro, o mais corajoso, que na hora que prenderam Jesus, cortou a orelha do soldado romano, mas que no advento da Santa Ceia, Jesus já tinha avisado a ele. Eu, mestre, sim, Pedro, você vai me negar. E João foi o único. E Jesus, ele dando o exemplo de bom filho, ele vai dizer, João, eis aí tua mãe, cuida dela. Como é que pode esse Jesus agora dizer que devemos odiar o nosso pai? Ah, mas se os meus pais não aceitarem a minha fé, eu sou capaz de abdicar do amor do meu pai e da minha mãe. Não, não. Se meu pai e minha mãe não me amar com a fé que eu abracei, ou com a orientação sexual que eu abracei, eu vou continuar amando-os mesmo assim. Porque o meu amor por eles não está em função do amor deles por mim. Quem ama não ama em função de, mas ama sem esperar nada em troca. Isso não é utopia. Isso é vivência. Isso é vivência de pai, isso é vivência de filho. Eu amo meu pai independentemente do que ele sinta por mim. Eu amo minhas irmãs independentemente delas aceitarem ou não o fato de eu ser espírita. Eu as amo. Eu amo as minhas filhas independentemente de elas me amarem. Eu as amo. E vai dizer ainda Jesus que se os nossos pais, eles não nos amam, não somos nós que devemos ser os algozes do nosso pai, porque isso é um peremptório do mandamento maior. Honrai o vosso pai e sua mãe. Então, como é que pode Jesus agora dizer aborrecer vosso pai e vossa mãe? Isso realmente é algo muito estranho e é algo que ressuscita muitas indagações. Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver pergunta, pode escrever aí, tá? Continuando aqui. Vamos continuar. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. O português da gente, né? O português da gente, às vezes, tem uma mesma palavra para designar várias coisas, né? Tem porquê acentuado, porquê separado, porquê junto, porquê... Enfim,
Só um porquê, imagina outras palavras, né? Então, não é? Ao invés de você ler, amar sem esperar nada, isso é profundo. E a gente vive na essência, né? O mesmo acontece no livro do Antigo Testamento chamado Gênesis. A palavra que significa as fases da criação serve também para expressar um período qualquer de tempo e ainda um período diurno. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e o entendimento de que o mundo foi feito em 6 dias. A palavra que designava um camelo e um cabo era a mesma, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo. Qual coisa interessante. Na tradução, foi utilizado o significado camelo para a comparação que Jesus fez quando disse: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui foi muito debatido, isso aqui, viu? Como assim um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Mas isso advém por conta da riqueza de vocábulos que tem na língua hebraica. Agora, imagine na língua portuguesa. Imagine. E a gente às vezes quer interpretar. A gente só está falando da questão da hermenêutica. Eu estou aqui há 43 minutos só falando da questão da hermenêutica. E às vezes a gente se esquece também da questão cultural. Às vezes a gente se esquece também da questão do tempo. Os nossos tempos são bem diferentes do tempo do Cristo. Então tem gente que quer viver ainda no tempo do Cristo, com as mesmas práticas. Eu digo, tudo bem, se você quer viver assim, tudo bem, não vai conseguir. Quer adaptar costumes e modos daquela época para a gente. E daí é porque surgem várias e várias igrejas. Porque às vezes discordam, é lícito guardar o sábado ou não. Uma vez me puxaram para uma discussão dessa, eu disse, e eu me saí da seguinte forma: você acha bom guardar o sábado? Perfeito, eu não guardo. E também estou muito bem assim. Mas é pecado, eu digo. Não sei se é. Não está me atrapalhando na minha evolução moral em absolutamente nada. Você acha que realmente Deus está preocupado se você está guardando o sábado ou deixando de guardar? Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia também, que procuraram matar Jesus porque ele curou no sábado, né? E aí a gente começa a discutir algumas coisas. Ah, mas tem a questão cultural também. A questão cultural é bem interessante. Não é? Se a gente for parar para pensar, até o Espiritismo também. Até o Espiritismo também tem essa dinâmica dentro do Espiritismo. O Espiritismo, a gente traz o núcleo, ele é o mesmo, desde o tempo de Kardec. Mas tem coisas que a gente olha no Livro dos Espíritos que, se fosse hoje, Kardec não perguntaria, porque não faz parte da nossa cultura. Um exemplo, vou dar um exemplo. Quando Kardec pergunta sobre o duelo. Alguém vai dizer assim, não, Daniel, mas hoje a gente pode dar uma conotação de duelo interno. Não. Quando Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos acerca do duelo, ele não estava perguntando do duelo interior, não. Não. Ele estava perguntando do duelo mesmo, da literalidade, no contexto integral da palavra. E como é que eu sei disso? Porque basta você pegar a cultura da época. Ler os livros de Dostoiévski, Thomas Mann. Então, naquela época, na Europa, honra se lavava com sangue, literalmente. Então, quando o homem ele era ultrajado na sua honra, ele convidava o outro para um campo de batalha, para um duelo de esgrima, para um duelo de pistola. Isso está muito lá retratado nos livros do Dostoiévski, que eu adoro, né? Nos livros de Thomas Mann, Montanha Mágica. Então, nos livros de Victor Hugo. Então, Kardec sabia que aquilo era uma prática que se existia em favor da honra. E Kardec vai perguntar aos imortais se aquilo era lícito. Os imortais vão dizer que não.
não é? Mas se fosse hoje, eu tenho certeza que ele não faria essa pergunta. Por quê? Porque não faz parte do nosso contexto brasileiro. Não faz parte mais do contexto da sociedade do século XXI. Não faz mais. Por mais que a gente diga, tudo bem, você quer trazer para essa questão do duelo moral, certo, tudo bem. Mas não, a ideia de Kardec não foi essa. Não foi essa. Em nada eu tô ultrajando o espiritismo, porque o espiritismo é filosofia, me dá a oportunidade de pensar. Simples. Simples. Não vou dizer que eu estou trazendo uma nova interpretação, que eu não estou interpretando nada, nada, nada. Eu só estou trazendo os fatos a lume da nossa história. Somente isso. Então, pessoal, se uma sociedade muda de uma região para outra, imagine de uma época para outra. Aí tu quer pegar costumes de 2000 anos atrás e quer trazer para hoje. Não dá. Agora tem coisas que são atemporais. Essa daqui até o ano 2437, se você puder levantar da tumba, lá vai estar escrito: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Honrai teu pai e tua mãe. Se alguém te pede a capa nem a túnica, você rejeite. Se alguém te fere a face, dá outra face para que ele o fira também. É claro que isso não é literal. Mas isso é atemporal. Não significa necessariamente que alguém vai me ferir a face, eu vou dar outra face para ele bater, não. Não. Eu vou agir como Gesiel agiu lá no livro Paulo e Estevão, quando feriram Joquebede. E Joquebede, ele decidiu revide e vai pagar um preço caro por isso. E Gesiel vai dizer: pai, por que o senhor fez isso? Porventura o senhor se esqueceu do nosso Deus que cuidou dos nossos antepassados? Seria Deus avaro para conosco em misericórdia? Coisa linda, né? Que coisa linda. Vamos ver se dá tempo da gente... Deixa eu ver, 8h50, dá tempo da gente ler mais alguma coisa? É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência na característica de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa e de uma língua para outra a mesma palavra possui maior ou menor energia. Kardec ainda aqui continua no campo da hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de interpretar os textos sagrados. Tá? Ou simplesmente a arte de interpretar. Assim, uma palavra pode ser ofensiva em uma língua e ter significado complementar diferente em outra, conforme a ideia que ela queira exprimir. Ocorre também que, numa mesma língua, o sentido de certas palavras vai se alterando com o passar dos séculos. Isso acontece no Brasil. Algumas palavras que eram ofensivas lá no século XIX, a gente usa normalmente, não é mais. Não é? É por isso que uma tradução rigorosa ao pé da letra nem sempre revela com perfeição o pensamento original. Para ser exato, às vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. As observações em cima encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e de modo particular nos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a cometer enganos sobre certas expressões e fatos por eles vividos. Isso se deve ao hábito de que possuímos de analisar os acontecimentos passados segundo o nosso entendimento atual. Lembra do que eu falei sobre o duelo? Se aplica isso aqui também. A gente quer pegar um fato do século XIX em uma outra cultura diferente da gente e quer trazer isso para a atualidade. Bom, se você quiser relativizar, tudo bem. Mas é esse caso aqui que ele está falando. A palavra odiar empregada nesse caso não pode ser entendida com seu significado moderno, pois iria contrariar a essência dos ensinamentos de Jesus.
Ou seja, é claro que Jesus não falou isso. É claro que Jesus não mandou ninguém odiar ninguém. É claro que Jesus não nos ensinou a desrespeitar o nosso pai ou a nossa mãe. É claro que Jesus só veio nos trazer paz. Jesus veio para que estejamos em paz. Quando ele ressurge, e num fenômeno hoje que nós chamamos de materialização de espírito, que ele se materializa para os 12. O que é que Jesus diz? A minha paz eu vos dou. Muitas das vezes, quando Jesus operava um milagre, Jesus dizia, vai em paz. A tua fé te salvou. Não foi tua religião, não foi teus atos, tua fé. Vocês sabiam, e aí eu vou deixar isso para a nossa próxima palestra, se eu for convidado. Claro, se eu for convidado. Eu não sei se eu vou ser convidado. Vocês sabiam que o homem que deixou Jesus mais admirado foi um homem que não era um judeu? Não, era um homem que não tinha fé no judaísmo. Foi o homem que deixou mais Jesus admirado. Mas eu vou deixar aí para vocês essa dica aí. Foi o homem que deixou Jesus mais admirado. Diante de tanta fé que ele mostrou para Jesus. Vou dar uma dica, um soldado romano. Foi o homem que deixou Jesus assim mais extasiado com a ação dele, com a atitude dele. E às vezes ainda está discutindo ainda coisas, né, que não enriquece o debate. Isso acontece dentro do espiritismo? Na minha opinião, acontece, sabe? Que tipo de coisas que não enriquece? Que a gente às vezes quer trazer tanta literalidade também para dentro do espiritismo. Que às vezes o pessoal diz assim, nossa, fulano foi reencarnação de cicrano. Não sei. Eu só gosto de falar que fulano foi reencarnação de cicrano quando eu tenho um embasamento muito forte para aquilo. Por exemplo, Emmanuel, ele nos conta, ele fala das suas vidas, ele dá seu próprio testemunho. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Alcione, ele mesmo fala. E aí a gente tem panos para manga para testar. Né? Eu estou lendo agora, eu estou terminando de ler um livro chamado Joana d'Arc Médium. Alguns levantam que ela foi Judas Iscariotes, mas em nenhum ponto do livro Leon Denis fala. Pelo contrário, ele diz que certamente Joana, ela vinha de uma reencarnação céltica, assim como Kardec, um druida. A Joana também foi um druida. E ele ali vai elencar os elementos necessários. Sabia guerrear, sabia estratégias de luta, uma inteligência genial, como nenhum outro general, nem Napoleão, 400 anos depois é que via com aquela genialidade que Joana já apresentava no século XIV. Mas ele em nenhum momento diz que Joana foi a reencarnação de Joana d'Arc. Se tem um livro que atesta isso, tudo bem, eu respeito. Mas eu nunca li. Por isso que muitas vezes eu não entro nessas questões. É uma pessoa, tem uma muito famosa, né? O Chico foi reencarnação de Kardec? Não sei. Para mim não. Mas tem muita gente que acha. Mas para mim não, porque eu vejo duas personalidades muito diferentes. Kardec muito racional, muito mesmo. Basta você ver o Livro dos Espíritos. Quando ele pega as questões sobre anjo da guarda, anjo guia, ele faz uma pergunta e depois às vezes ele parece que faz a mesma pergunta até exaurir todas as possibilidades. E a gente vê um Chico mais amor, mais fraterno, um Chico, né? Mas tem gente que defende, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas eu não entro nessa seara. Eu não entro. Porque para mim não vai acrescentar muita coisa. Agora, eu botar na prática uma frase, eu vou encerrar com ela, tá? Uma frase que diz assim, e que é de São Francisco de Assis. E de pregar o Evangelho.
Se necessário, utilize as palavras. Isso aí sim, isso aí me desafia. Isso aí me bota no chão. Isso aí me bota no chão. Isso aí, amar uns aos outros, isso aí me desafia. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que depois. Isso sim, para mim é um desafio diário. Isso para mim, sim, é algo que vale a pena você se desdobrar e dizer assim, agora sim eu vou. Não estou dizendo que aprender espiritismo não é importante. Eu estou falando de discussões que não vão chegar a canto nenhum. Né? Estou falando de discussões e de conjecturas que não vão levar a gente a canto nenhum. Mas que Jesus abençoe a gente sempre. Eu só tenho que agradecer ao grupo Caiba Chutes. Eu acho que agora eu acertei o nome do grupo, né? Eu acho que agora eu acertei o nome do grupo. Agradecer a irmã Sueli, que tem uma paciência tão grande para ouvir o Deninho. Vocês todos aí, né? Hoje o Deninho tá falando assim, meio assim. Eu já disse, né? Eu tô sozinho. Às vezes eu gosto de falar um pouco mais alto, um pouco mais exaltado. Mas porque eu gosto de falar de Jesus. Eu adoro falar de Jesus. Eu adoro trazer a lume o que Jesus nos ensinou, porque, como eu digo, são ensinamentos que me desafiam. São ensinamentos que me põem para pensar, são ensinamentos que me trazem vida eterna. Como Jesus diz assim, eu quero que vocês vivam, mas vivam em abundância, vivam com qualidade. Eu quero que vocês meditem dia e noite. Como diz lá no Salmo 1, Davi falando, né? E a gente vai meditando, vai filosofando, mas nunca abrindo mão da nossa essência. Pois é, que diferença faz para nós que quem foi fulano ou ciclano na vida anterior? Pois é isso que eu digo. Para mim não faz diferença nenhuma. Para mim, muito bem, Marceli. E para mim também não acrescenta exatamente em nada. Eu até respeito, é como eu digo, eu respeito. Mas trazer isso para um debate, eu não trago. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Espero ter contribuído com vocês. Não teve perguntas, eu vi que teve muita gente assim elogiando, comentando. Eu espero que tenha sido claro. Jesus, nesse momento queremos te agradecer pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que pararam para meditar do nosso Evangelho. Fluidifica essa água para que ela possa servir como bálsamo para as nossas vidas, para nossos espíritos. Que ao bebê-la possamos sentir aliviadas as nossas dores físicas e as nossas dores espirituais. Fluidifica, Senhor, também a água daqueles que estão me ouvindo, que possam ser curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, até a próxima. Irmã Estela, muito obrigada. Irmã Edna, lavou minha alma, pois além dos ensinamentos aqui passados, ainda me fez ver que não estou errada. Enfim. E de pregar o Evangelho. Pois é. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.